Olá, minha gente. Gente, no vídeo passado, no segundo vídeo, eu falei para vocês, né, que a gente estava na última carreira de verde, sim, e que a gente ia passar 2 carreiras, né, de acabamento. Só que aí, como eu falei para vocês, né, bateu aqui, gente. Falei para vocês que isso aqui é uma encomenda, e é uma encomenda, tá, gente? Por isso que eu resolvi gravar aqui para vocês, porque era uma encomenda, então eu ia aproveitar para gravar. Só que aí, olha, a moça disse: ai, Diane, eu resolvi querer dar aquela outra forma, né? Que é só uma carreira de acabamento na mesma cor de base. Então, gente, olha, tá vendo? Eu passei aqui uma carreira de acabamento branco, azul, naquela troca de fio, tá vendo? Vim fazendo, subi aqui as correntes que é pra dar a volta atrás, vim fazendo ponto baixo em cima de ponto alto, né? Fiz aqui o negocinho pra passar a alcinha, pra passar o fio, né? Aí aqui, olha, ela já resolveu que eu colocasse uns picô, tá vendo? Aí eu coloquei uns picôzinho e já estou cá. Bom, agora eu vou gravar com vocês o outro lado, tá bom? E só isso. Gente, sabe também por que é importante passar a carreira de acabamento? Não é só por conta do fio, nem por causa do passador, porque fica mais bonito e também na hora de você fazer o forro é melhor para você costurar por aqui, tá vendo? Por trás da carreira do acabamento. Enfim, eu já fiz essa borboleta de vários jeitos, né? Eu tenho só com acabamento desse, né? Tenho um com acabamento que a moça fez todo aqui, que ela quis dois acabamentos, né? Verde, todo verde. Tem ele assim, que foi, na verdade, eu postei aqui, né, no canal, ele com esse tipo de acabamento. Por isso que a moça quis desse acabamento também, assim, né? Porque ela achou interessante. Porque no verde, quando eu dou aqui a volta todinha no verde, né? Que tem gente que prefere assim, tem cliente que prefere assim. Acaba que aparecendo, né? Essas partes, tem gente que não gosta. Mas tem gente que gosta. Enfim, então vamos lá pro nosso outro lado. Ó, mas ó como fica bonito, né, gente? Olha só. E com esse picô ficou bem bonito. Olha, a primeira vez que eu faço assim. Também é a primeira cliente que me fala assim, né? Vou até aderir, vou fazer uma peça, né? E já vou fazer com picô. Deixar aqui na ponta, pronta a entrega. Enfim, vamos lá pro nosso passo a passo. E aqui, minha gente, eu estou, ó, finalizando o meu azul, né? E você já sabe como é que faz aí a mudança de pontos, né? Enfim, vou pegar o meu branco, né? Porque eu vou precisar aqui do branco para, como é que eu posso dizer? Para trocar aqui, né, de cor. E vamos lá. E tudo que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro lado com vocês, tá bom? Olha, fiz aqui esse ponto, né? É muito fácil, rápido e simples, tá, gente? Não tem nada de segredo, não. Ó, fiz aqui esse ponto, vou em cima aqui onde eu comecei, né? E vou trocar. A troca de fio, gente, você nunca faz um ponto todo, você faz sempre pela metade. Olha, esse aqui é um ponto baixo. Como é um ponto baixo, eu tenho que fazer pela metade, tá vendo? Agora, eu vou colocar aqui, posicionar meu fio branco, né? Porque aqui é na cor branca. E, ó, vou puxar ele pra fazer assim, tá vendo? Puxei, vou vir aqui pra esse intervalo aqui, né? De um ponto alto que nós subimos. E vou fazer 2 pontos altos. Você vê aí quanto é que dá aí no seu, se 2 pontos, 3 pontos. Não pode ficar repuxado e também não pode ficar embabadado, tá? Olha, fiz aqui. Tem lugar que eu coloco 3, tem lugar que eu coloco 2. Eu vou dando uma olhada, tá, gente? Não é uma regra, não, tá? Olha, fiz aqui. Como aqui vai dar um espaço bem grande, eu vou aproveitar que esse aqui, olha, tem um espacinho legal, né? Que eu vou pôr um ponto aqui dentro também. Olha, vou vir pra esse aqui, vou pôr 2 pontos. Então, você vai olhando aí onde que fica melhor pra tá colocando os pontos, tá? Ó, lembrando que são pontos baixos. Aqui eu não tô achando muito legal, né? Vou pular pra cá.
e vou pôr 2 pontos. Olha como vai ficando, tá vendo? Vou vir, vou entrar aqui nesse aqui. Aonde eu termino com ponto alto, eu gosto de colocar um ponto baixo em cima. Aonde eu subo com as correntinhas, eu não gosto de colocar que fica esquisito, tá, gente? Então, eu vou pôr um ponto alto bem aqui. Ponto alto já, ó, ponto baixo. Aqui dentro, eu vou pôr 2 pontos baixos também. Que foi nosso primeiro ponto, né? Que nós fizemos da primeira carreira. Ó, ponto baixo. Ah, gente, vocês vão ver aí que aqui tem muito ponto, né? Por quê? A peça que eu tava gravando com vocês, a moça, ai, Jenny, tô precisando pra hoje, dá pra você finalizar, por favor? Tive que dar um jeito de finalizar e entregar pra moça. E esse aqui já é outra peça de outra cliente, tá? Pra vocês verem quanto que é muito gostoso fazer essa borboleta e quanto que as pessoas gostam. Então, fazem aí, que vocês não vão se arrepender, tá, gente? Ainda mais agora pra essa época de Copa, né? Vocês vão ganhar dinheiro à pampa. Enfim, olha. Aí, o tanto que tiver aí no seu que você fez aí, você faça, o tanto que tiver aí embaixo, você faz de ponto baixo também em cima. Esse aqui deu essa diferença, por quê? Porque eu fiz, olha, que essa linha aqui é uma linha fina. Na verdade, olha, é um resto de linha que tinha aqui em casa na cor branca, né? Eu tava sem tempo pra sair ou pra fazer pedido. A loja que eu compro não tava fazendo entrega, né? E aí, eu tive que usar essa linha e ela é fina. Mas como era no começo, não deu tanta diferença, tá vendo? Pra linha Charme, que a linha Charme é um pouco grossa, né? E essa aqui é mais fininha, tá vendo? Olha como é fininha ela. E por isso eu tive que colocar mais pontos aqui para cobrir, né, a parte dourada. Enfim, explicação já, né, feita. Vamos lá. Então, eu vou fazer ponto baixo para cada ponto aqui de base, tá? Porque eu tenho que passar lá pro outro lado, né, gente? Ó. Vamos lá. Façam aí o de vocês, que eu vou fazer aqui o meu rapidinho, que essa parte é um pouquinho chatinha, né, pra tá fazendo. Sim, gente, fiz aqui, né, meus pontinhos baixos. Olha como fica. A gracinha, né? Vou vir aqui pra dentro desse ponto alto e vou fazer 2 pontos baixos. Eu não vou fazer aqui, né, em cima, um ponto baixo igual eu fiz nesse aqui, porque foi onde eu subi, né, o ponto de volta. E aí fica esquisito aqui no começo, então eu vou vir aqui pra dentro, né, do ponto e vou fazer 2 pontos baixos. Olha, 2 pontos baixos. Então, como eu falei, não é uma regra, né? Aqui eu já acho interessante, eu já vou fazer um ponto baixo aqui em cima desse. Então, você vai vendo aí onde que fica melhor, colocando os pontos, tá, gente? Pra ficar um acabamento bonitinho, né? Um acabamento, principalmente, que você goste. Eu gosto de fazer uma peça e eu gosto de gostar, né? Eu gosto de gostar do acabamento, sabe? Porque se eu não gostar, eu que estou fazendo, não gostar, eu creio que a cliente também não vai gostar, né? Enfim, então, primeiro eu tenho que gostar. Ó, fiz aqui 2 pontos altos nesse daqui. Aqui eu não vou pôr porque fica esquisito, tá vendo? Porque aqui é onde eu subi o ponto. Então, eu vou aqui, né? Subir na onde eu terminei. Ó, vou fazer um aqui, vou fazer um aqui. A única regra, como eu tava falando, minha gente, a única regra é, quando chegar aqui, olha, onde a gente trocou o fio, a gente tem que fazer um ponto baixo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha, aqui eu subi com um ponto alto azul, então eu fiz um ponto baixo, tá? Aqui a mesma coisa, olha, quando eu fui subir aqui na carreira, eu subi com o verde, então eu tive que fazer um ponto verde baixo. Olha, eu vou explicar aonde, bem aqui pra vocês, que aqui ainda não fiz, né? Então, aqui eu ainda não fiz a carreira de pontos baixos, então eu venho, olha, que eu tenho que trocar. Quando chega bem aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos, e bem aqui, olha, onde comecei a fazer o verde, eu tenho que fazer mais um ponto alto,
mais um ponto baixo, desculpa. Eu venho fazendo ponto baixo na cor amarela, né? Faço 2 aqui dentro. E quando chegar aqui, olha, onde troca o fio, eu vou fazer outro ponto baixo amarelo, que é pra trocar o fio, pra ficar uma coisa bonitinha, né? Então, a única regra é essa, tá, gente? É se atentar a esses detalhes, tá? Esse pequeno detalhe. Então, vamos lá. Fiz aqui, né, meus 2 pontos baixos. Então, vou aqui, ó, em cima desse com um ponto baixo pela metade, que agora eu vou trocar de cor, vou pra cor azul, né? Lembrando, toda vez que você for trocar de fio, você faz só pela metade, digamos. Eu vou trabalhar com ponto alto, então, você vai fazer um ponto alto pela metade, né? Vai puxar só uma vez. Quando é o ponto baixo, você vai puxar só a laçadinha, tá? Vai segurar, olha, lá atrás, aqui com esses 2 dedos, olha, o fio pra não escapar. E vai puxar aqui, ó, uma laçadinha, tá vendo? E já fica aqui a nossa cor pra gente trocar. Eu seguro aqui atrás, introduzo, olha, bem aqui, e dou uma laçadinha com o fio branco ainda lá atrás, só pra dar uma segurada pra não desfazer o ponto, tá? E faço aqui, ó, o meu ponto baixo. Largo o fio lá pra trás, branco, e vou seguir só com azul. Vou fazer novamente outro ponto baixo aqui. Aqui eu não vou fazer porque eu não acho interessante. Vou vir pra dentro desse outro ponto e vou fazer 2 pontos baixos. Ó. Vou vir aqui pra cima e vou fazer um ponto baixo aqui em cima deles, que aqui eu já acho interessante, né? Olhem aí pra você ver. Tá? E aí, vou fazer aqui novamente 2 pontos baixos. E esse aqui, como eu falei pra vocês, vocês viram que eu fiz o picôzinho, né? Eu achei muito interessante, gente. Eu vou fazer uma peça, né, para deixar aqui de exposição. E vou aderir esse picô. Eu achei muito fofinho. Ó, fiz aqui, né, 2 pontos baixos. Agora, essa aqui, gente, é a nossa primeira carreira aqui do leque, né? E aqui, olha, eu vou pôr 2 pontos baixos em cima desse ponto alto, que não é pra peça, como é que eu posso dizer? Pra peça não emborcar, tá? Pra ela ficar assim, ó, retinha, igual essa daqui, tá vendo? Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos pra ficar assim retinho, pra não ficar emborcando. Então, vamos lá. Fiz aqui, né, o meu ponto alto. Se você coloca 2 pontos, se você vê que ficou emborcando, vou terminar aqui, vou fazer mais um ponto, tá vendo? Porque aqui ficou meio abertinho, né? Então, fiz 3 pontos aqui. Vou vir, não tem muita importância, que não vai dar muita diferença, tá vendo? Então, você vê aí como é que vai ficar, tá? Coloquei 3 pontos baixos aqui dentro desse ponto. Aqui em cima do primeiro ponto alto, eu vou pôr 2 pontos, tá? 2 pontos baixos, que é pra não emborcar, como eu falei para vocês. Mas vocês vejam aí, tá? Qualquer coisa, você coloca mais um ponto. Não tem importância, tá? É pro trabalho ficar bonito. Enfim. Ó, fiz 2 pontos. Vou vir aqui pro próximo e vou fazer um ponto. Um ponto baixo, tá, gente? Lembrando que nós estamos fazendo essa carreira de pontos baixos. Ó, o meu ficou retinho, tá? Eu creio que de vocês aí também vai ficar retinho, tá? Ó, vou vir aqui, ó, pra dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. E aí, se você não estiver fazendo o picôzinho, igual eu tô fazendo agora, você faça 2 pontos baixos e continua aqui, né? Eu vou fazer um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas, olha. 1, 2, 3. Vou vir aqui, olha, dentro do ponto baixo que eu subi, né? Dentro dessas 2 argolinhas, olha. Vou pegar uma e pegar 2, tá vendo? Agora, vou puxar pra fazer um ponto baixíssimo. Ó, ponto baixíssimo. Tirei todo mundo. Vou vir aqui pra cima do primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Gente, ficou muito fofinho, né? Gostei muito, 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 muito mesmo. Olha. Tá. Eu vou vir pra esse aqui, vou fazer outro ponto baixo. Vou vir aqui fazer outro ponto baixo. Tá vendo? Aí aqui... Eita, que esse tripé ele vive escapulindo.
Aí aqui é o nosso relevo. A gente vai fazer um ponto baixo relevo, tá? A gente vai fazer um ponto baixo relevo, que é como? Fiz aqui meu último ponto baixo, não vou laçar aqui nada na agulha, só tô com a laçadinha do ponto baixo anterior, né? Ó, vou passar aqui a minha agulha por baixo, puxei, né? Passei. Vou puxar aqui, olha, dou uma alongadinha, leve alongadinha, né? Alongadinha, vou fazer agora meu ponto baixo, ó. Pronto, fiz aqui meu ponto baixo. Vou vir aqui, ó, pro próximo ponto e vou fazer outro ponto baixo. Vou vir aqui, ó, outro ponto baixo. Vou vir no terceiro, ó, outro ponto baixo. Vou vir para dentro do leque, fazer um ponto baixo, subir 3 correntinhas, que é o picô, né? Gente, olha a linha desamarrou de lá. Eu vou amarrar minha linha e já volto, tá? Já amarrei aqui minha linha, minha gente. Ó, 1, 2, 3 correntinhas, né? Vou vir aqui, ó, nessas alcinhas do ponto baixo, tá vendo? É um pouquinho difícil de introduzir, mas dá certo. Ó, vou puxar aqui e vou tirar todo mundo, que é um ponto baixíssimo, tá vendo? Vou vir dentro do espaço novamente e vou fazer um ponto baixo. Tomara que esse nó fique para trás. Ficou. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, são 3 pontos altos, eu vou fazer 3 pontos baixos para cada. Um ponto alto para cada de base. 2 e 3. Fiz aqui, ó, vou vir aqui num relevo e vou passar, olha, minha agulha por baixo. Dou uma leve alongadinha e puxo. Ó, então vocês já sabem, né? Vou fazer aqui meus pontos baixos, vou fazer o ponto picô e o ponto baixo. Quando chega bem aqui, gente, no último ponto do ponto alto, que é pra fazer um ponto baixo, eu volto com vocês pra gente trocar aqui de cor pra seguir aqui no amarelo, tá? Beleza? E olhem só, minha gente, fiz aqui meu último ponto baixo em cima desse ponto alto, né, gente? Essa minha tá horrível, né? Preciso fazer. E aí, pra gente mudar aqui de cor, a gente vai vir, olha, vai fazer um ponto baixo bem aqui, olha. Não vai introduzir nada, não. Vai só passar aqui, olha. Fazer um ponto baixo pela metade. Aí, agora a gente vai pegar o fio amarelo. Pra gente trocar aí de cor, né? Porque eu tô gravando aqui, minha gente, mas quando vocês forem fazer, vocês vão ver que é bem rapidinho, entendeu? Quando a gente tá gravando ou vendo um vídeo aula, né, a gente acaba sendo um pouco mais devagar. Ó, vou puxar aqui o meu, meu fio, porque é pra trocar de cor. E aqui eu vou fazer 2 pontos altos, né? Como eu falei, a gente tem que ir vendo, tem que ir testando pra ver se vai dar certo. 2 pontos, se não, coloca 3, e assim a gente vai indo. Eu ainda não ajeitei esse meu tripé, gente. Acho que eu tenho que trocar. Ó, e aí, como ficou tão pertinho aqui, eu não vou precisar colocar outro ponto. Só 2 pontos tá dando certo, né? Então, eu vou pra cá e vou fazer 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos, eu vou pôr aqui mais um ponto baixo. Ó, 2 pontos altos, 2 pontos baixos. Gente, que trava-língua é essa, né? Olha, aqui eu vou pôr só 2 pontos, porque aqui fica esquisito, né? Então, eu vou pôr aqui só 2 pontos. 2 pontos baixos, tá, gente? A gente esquece, tem hora, né? 1, 2. Aí, já vou pular pra cá, ó. Você vê se não vai ficar repuxado, tá? Como eu falei, sou repetitiva, né? Não, mas não vai ficar não, né? Vai ficar bom. Aí, eu posso colocar aqui dentro, só que eu tô achando que vai ficar repuxando, tá vendo?
Então, eu vou pôr aqui, mais outro ponto baixo, vamos ver. Eu vou pôr mais outro ponto baixo aqui. Vou ficar certifica. Fiquei, olha, não vai repuxar. Aqui eu vou pôr o ponto amarelo, né, que tem que pôr, a única regra é essa, gente, que tem que pôr aqui, né, pra trocar de cor. Porque se eu for pôr aqui já o verde, já vai dar a impressão que já tá pra cá, né, o verde. Então, a gente tem que pôr o ponto amarelo aqui dentro. Então, a gente vai fazer um ponto pela metade. E vai pegar a nossa linha verde, né, para trocar de cor. Vocês já sabem aí como é para trocar de cor, né? Sempre tem que fazer pela metade. Ó. Ainda vou pegar bem que essa laçada, como eu já falei pra vocês, né? Essa de trás amarela, que é só pra dar a primeira laçada pra não soltar o ponto. Ó. E agora larga ele lá pra trás. Descarta ele. Vou fazer aqui mais outro ponto baixo. Eu vou dar uma olhadinha, eu gosto sempre de olhar antes. Aqui eu não vou pôr, eu vou pular pra dentro desse outro ponto alto, já vou fazer ponto baixo nele. Aqui eu vou pôr um ponto baixo. E aqui eu vou seguindo, tá, gente? Quando chegar bem aqui assim, ó, no primeiro ponto alto do nosso leque, eu volto com vocês, tá? Dá só uma adiantadinha. Olha, gente, cheguei aqui. Aqui eu coloquei 3 pontos baixos, tá? Igual eu fiz aqui, nessa parte aqui de baixo, que é pra não ficar repuxando, tá? Olha, fiz aqui o meu ponto baixo, né? 3 pontos baixos. Cheguei aqui no primeiro ponto aqui do leque, né? Que é a parte final. Eu vou fazer 2 pontos baixos aqui dentro também do primeiro, pra não dar repuxada. Pra não ficar embabadando. Então, olha, 2 pontos baixos. Aí, a gente vai contar aqui, né? Lembra que a gente fez 11 pontos altos? Então, a gente vai contar, a gente vai fazer ponto baixo em cima de 5 pontos baixos. Nós já fizemos aqui no primeiro, né? Que foi 2 pontos baixos. A gente conta só aqui, olha. 1, 2, 3, 4 e 5. A gente vai fazer ponto baixo nesses 5. Então, já foi 2, 3, 4 e 5. Fiz aqui meus 5 pontos baixos, contando com esse aqui que nós fizemos 2, tá, gente? Não vá confundir aí, tá? Porque são 11 pontos altos aqui. Então, 5 pra cá, 5 pra cá e 1 no meio, né? Sobra 1 no meio. E agora, em cima desse ponto aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. E aí, a gente vai subir, bom, pra mim, 5 correntinhas pra mim, pra fazer esse elozinho aqui, basta, porque o fio que eu faço sempre leva essa espessura, e aí ele fica, ó, bem legalzinho pra passar, tá? Não fica grande e também não fica pequeno. Então, fiz aqui em cima dele um ponto baixo, vou subir 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4 e 5. Vou vir no mesmo ponto, né? E vou fazer, ó, o outro ponto baixo. Assim, ó. Já está pronto o nosso elo. Agora, vou fazer aqui 5 pontos baixos, que é um para cada de base, né? Ó. 4. Confere, porque esse aqui é o quinto, que fica pra cá a alcinha, tá vendo? Mas é a alcinha do nosso quinto ponto. Não vá pensar que é a alcinha de outra coisa aí, de outro ponto, que não é, que é. Se você conferir bem aqui, olha, a alcinha dá pra cá. Aqui chegou no ponto relevo. Lembra que a gente tava fazendo os pontos relevo baixo, né? Então, aqui a gente vai fazer também pra ficar bonitinho, né, gente? Então, ó, tô aqui, fiz meu ponto baixo, vou vir aqui por dentro dele, vou puxar aqui a minha laçada, vou dar uma leve alongada e vou fazer um ponto baixo. Pra ficar assim, tá vendo? Bonitinho. Aqui, olha, nosso ponto alto. E nós vamos fazer novamente aqui outro ponto baixo.
E aqui, gente, a gente vai seguir fazendo, olha, como aqui não tem correntinha de separação, a gente vai fazer assim, olha, para não ficar repuxando o trabalho, né? Fez aqui o primeiro ponto baixo, vai fazer 5 vezes, vai fazer 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, vamos lá. Fiz aqui o primeiro, né? Então, vou fazer aqui o segundo, vou vir aqui no terceiro, no quarto, no quinto. Quando chegar aqui no sexto, que são 11 pontos altos, né? Então, aqui é o do meio. Fica 5 pra cá e um aqui no meio. Nós vamos fazer 2 pontos baixos em cima dele, pra não repuxar o nosso trabalho, né? Ó, só em cima do sexto ponto baixo, do ponto alto, tá bom? Vou seguir agora fazendo aqui ponto baixo em cima de cada ponto alto de base, né? Que vai dar tudo certo. Quer ver? Deixa eu chegar aqui. 2, 4, 5. Olha como fica, tá? Vou vir aqui no relevo e vou fazer um ponto relevo no baixo, né? No ponto baixo, ó. Ponto baixo no ponto relevo. Um ponto relevo baixo. Enfim. E agora eu vou seguir fazendo aqui igual fiz esse aqui, tá? Um ponto baixo para cada ponto de base por 5 vezes. Chegando no sexto, você vai fazer 2 pontos baixos. E aí, vai seguir fazendo 5 pontos baixos em cada ponto aqui de base. Você faz um ponto por 5 vezes, né? Chega aqui, faz aquele ponto baixo relevo e segue. Vai seguindo, vai seguindo. Quando você chegar aqui no meio desse ponto alto, né, aqui para fazer 2 pontos baixos junto, eu volto com vocês, tá? Que é pra gente chegar aqui para subir as correntinhas, tudo bem? Bom, gente, fiz aqui os meus, olha como fica, gente, tão lindo, né? Vou vir pra cá, fiz aqui, né, os meus 2 pontos altos em cima do sexto ponto alto, vou aqui fazer 1, 2, fiz mais 2 em cada ponto aqui de base, né? Fiz 1 em cada ponto. Ó, aí a gente tem que ver aqui onde foi que você fez aí a distância pra não dar distância demais do outro, né, gente? Olha, eu peguei em cima do primeiro ponto baixo, do primeiro ponto alto, né, e do segundo. Tá vendo aqui a minha alcinha? Então, eu tenho que dar uma olhada aqui, né? Eu peguei em cima do primeiro e do segundo. Então, eu tenho que fazer mais um ponto baixo em cima desse outro ponto bem aqui. Tá, vamos lá. Vou fazer mais um ponto baixo bem aqui. Deixa eu dar uma olhadinha mesmo, gente, pra não dar confusão. Porque tem gente que repara, né, nos mínimos detalhes. É isso mesmo. Então, eu tenho que fazer mais outro bem aqui. Ó. Agora, minha gente, pra esse tamanho M, né, que eu fiz, que eu tô fazendo, eu vou pôr 224 correntinhas, tá? Por que 224 correntinhas? Porque a gente vai dar aquele X na costa, né? E aí, a gente vai fazer aquele trabalho de voltar em pontos baixos. Quando a gente volta, tende a encolher um pouco aqui, né, o nosso trabalho. E aí, a gente precisa fazer esse total. Bom, esse total deu certinho nas minhas clientes, né, que eu sempre faço com esse total de correntinhas, quando é pro tamanho M até o G. E quando é no P, eu faço menos. Então, eu vou fazer aqui as minhas 225 correntinhas e volto com vocês pra voltar, né, o trabalho lá nas correntinhas, tá? Como é que eu faço? Tudo bem? Então, eu vou fazer aqui as meus e você faça de vocês aí, que eu já volto. Ufa, minha gente, fiz aqui as minhas 225 correntinhas, sim. Agora, a gente vai contar, olha, 1, 2, e na terceira, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Deixa eu ver se eu peguei aqui tudo. Ó, um ponto baixíssimo. Ó. Vamos vir pra próxima alcinha. Só uma alcinha, tá, gente? Você pega. Não precisa pegar duas, não.